Oi, oi, oi. Tá muito alta a música? Caraca, hein? Ok. A música tá muito alta, só pra saber. Melhorou, melhorou um pouquinho? Agora, agora. Ok, ok, ok. A música tem que aumentar um pouquinho? E a música acabou. Tá bom agora? Ok. Ok, então agora deixa eu pegar aqui meu. Pegar a Bíblia aqui pra explicar tudo direitinho. Onde tá? Ok, ok, certo. Ah, agora eu fiquei nervoso, que vida, hein? Literalmente, eu travei. Que vida, hein? Mais de boa, mais de boa. Começarei agora, certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, para que as coisas. Eu esqueci o negócio. Ah, mas para que todas as coisas em vós comecem e em vós terminem. Amém. É outra fala, só que eu esqueci, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Primeiramente, boa noite. Hoje eu estarei fazendo um ensaio, né, sobre a obra. É um texto bem curto de São Cipriano de Cartago, do século II, a unidade da Igreja Católica. Numa folha A4 não daria 20 folhas, eu acho. 17, são 17 folhas do texto, bem pequeno. E ele exemplifica isso durante o texto. Mas, como está no nome, a tese geral desse escrito é a unidade da Igreja de Cristo, portanto a unidade da Igreja Católica, né? Na toa que católica universal. E nós temos primeiramente que pontuar o que seria a Igreja, né? A Igreja seria a comunhão dos santos, um corpo místico, né? Um corpo místico que tem membros na Igreja triunfante, Igreja militante, supondo a Igreja triunfante seria a Igreja já está no céu, dos santos. A Igreja militante seria a igreja que nós estamos, né? A igreja física, de corpo e alma. E a igreja padecente seria a igreja. Seria a igreja. Como é que posso falar? A igreja que está no purgatório em processo de purificação, né? Não é que purgatório é purgar, eles estão purgando seus pecados. Tendo como base essa ideia, a igreja é una, né? Como está no próprio título do livro. Mas antes de discutirmos, né, a questão da igreja em si, São Cipriano nos escreve basicamente um texto. Não, na sua introdução ele basicamente fala o que essa igreja deve buscar, que é imitar a Cristo, né? Ser o sal da terra e a luz do mundo. Ele admoesta seus irmãos na carta, falando para que lembrem-se disso, para que nós, católicos, e principalmente os padres, já que ele era um bispo, estava escrevendo para outros bispos, devem focar na verdade, imitar Cristo como ele em si deve ser imitado, sem heresias, mentiras, falsas promessas ou qualquer outra coisa. E, nesse sentido, ele dá todo aquele contexto que é o que?
Vigiai, sejai vigilantes, pois ele será desmascarado pela obediência a Cristo. Pois o demônio, agora, ele já vê, quando o Filho do Homem vem ao mundo, ele vê que... Não, deixa eu reformular. Quando o Filho do Homem vem ao mundo, ele, Satanás, com a cara de pau, novamente tenta enganar a Deus, já tendo o traído no paraíso. No início de tudo que existe, Satanás já havia tentado enganar Deus para pegar seu trono. Porém, ele não conseguiu. E novamente, quando o Filho do Homem volta à Terra, ele o tenta no deserto por 40 dias e pede para que ele transforme, pede para que ele transforme pedras em pão, se não estou enganado, e pule do templo de Jerusalém, para que os anjos o peguem, mas Jesus assim não segue. E por isso ele mantém-se firme e não cai na tentação de Satanás. E, portanto, nós devemos fugir do nosso caminho, né? Nosso caminho do pecado, para buscar a verdade, que está fundamentada em Cristo. E essa verdade fundamentada em Cristo se exemplifica na realidade através da igreja. Tanto que ele vai falar assim: pois fora construída sobre a pedra. Ou seja, as palavras de Cristo, que são fundamento da igreja, foram construídas sobre a pedra. E essa pedra, posteriormente ele vai falar que é São Pedro. Mas voltando à questão principal, o que ele fala? A igreja, como um fundamento da verdade de Cristo na Terra, como uma instituição que deve permanecer comunicando as verdades de Cristo até a eternidade, ela é una. E essa unidade nunca pode ser deturpada com toda a sua expansão, pois a fé, como a luz, ela é una. Supondo imaginemos o Sol. Nós temos o Sol. Há vários raios de luz vindo do Sol, mas todos eles tendem à mesma estrela que é, em que existe esse Sol. Ou seja, a igreja ela pode se fragmentar, se ramificar, mas ela sempre permanecerá una. Será uma árvore com vários galhos, ou um rio, ou uma nascente com vários rios, mas sempre una, sempre voltará a essa mesma unidade incorruptível. Certo? De tal forma que ele prosseguimento dele vai continuar falando que essa unidade Deus vai instituir já na formação da própria igreja. Ou seja, a igreja ela terá um fator unitivo, sendo Cristo, mas na parte terrena será quem ele dirá Pedro. Ou seja, ele não vai discutir muito essa parte. Acho que o que? Os assuntos de número 4 e 5, ele vai exemplificar isso, que é o que? Deixa eu respirar fundo, né? Ele vai dizer assim claramente: para quem considera e reflete sobre estas coisas, não há necessidade de um longo tratado com muitos argumentos. É fácil provar com o compêndio da verdade. É fácil provar a fé com o compêndio da verdade. O Senhor diz a Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. E as portas do inferno não a sobrepujarão. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra será ligado também nos céus. E tudo aquilo que desligares na terra será também desligado no céu. Ou seja, São Cipriano de Cartago, como possivelmente a maioria dos grandes doutores da patrística, não vê nada de complexo na estrutura da igreja. É muito simples ver qual que é o fundamento de poder da igreja, que está exemplificado nessa frase, que ele ainda dirá no parágrafo seguinte, que é: o Senhor
Ao falar para Pedro, apacenta minhas ovelhas, ele dará a ele, junto de todos os apóstolos, o direito, o dever e o poder para perdoar os pecados e ensinar doutrinas, verdades concretas e incorruptíveis. Porém, muitos podem perguntar, por que Pedro? Mas Jesus não deu autoridade a todos os apóstolos? Claro que deu, ele também dirá isso. Se bem, ele dirá o seguinte, se bem que dá igual poder a todos os apóstolos, constitui todavia uma só cátedra e dispõe, por sua autoridade, a origem e motivo da unidade. Por certo, os demais apóstolos eram como Pedro, mas o primado é dado a Pedro, e a unidade da igreja e a cátedra são assim demonstradas. Ou seja, a igreja ela possui uma unidade visível, física, a qual está constituída em Pedro. Mesmo que todos os apóstolos tenham recebido a autoridade para perdoar os pecados, apenas Pedro ganha o poder de representar a sua unidade. Logo, fazendo com que ele, em certos aspectos, seja incorruptível. São Pedro, que é basicamente o Papa, ele não pode aderir a heresias e promulgá-las, pois isso é absurdo. À toa que, se não estou enganado, é São Cipriano de Cartago, em outro texto, que fala: será que Deus teria coragem de fazer com que, do que um herege ou heresia ocupasse a cátedra de Pedro? Ele pergunta isso, porque para ele é inconcebível. Ele ainda dirá: julga conservar a fé quem não conserva esta unidade recomendada por Paulo? Confia estar na igreja quem abandona a cátedra de Pedro sobre a qual está fundada a igreja? Ou seja, a figura de São Pedro como o representante dessa unidade da igreja católica é o simulante máximo. E claro, dentro dessa unidade nós temos que compreender que, por ser una, a igreja é indivisível. Logo, não pode haver nenhuma nomenclatura diferente da igreja ou uma vertente que corte relações com todas as outras partes, de tal forma que só existe uma igreja católica apostólica, ou seja, uma igreja que começa com os apóstolos, é fundada por eles, tem todo o seu pensamento ensinado pelos apóstolos diretamente, que é a igreja católica. Em parte a igreja ortodoxa, mas a igreja ortodoxa se separa depois no Ensino do Oriente, de 1054. Mas dá para entender que a unidade compõe todo esse trajeto, de tal forma que essas divisões hoje, né, que nós temos, ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana, que é claramente verdadeira, pelo menos para a grande São Cipriano e é o que ele diz. A Igreja Ortodoxa, as seitas protestantes, seja luterana, calvinista, batista, Assembleia de Deus, todas as pentecostais, não pentecostais, adventistas, essa divisão para ele é um erro. É um erro tremendo. É basicamente um crime, né? São Cipriano de Cartago vai falar, que eu vou exemplificar posteriormente. Ele fala que está na escritura. A igreja é una, logo ela não pode separar. De tal forma que posteriormente ele ainda vai dizer: quem há de tão ímpio e perverso, tão tresvariado pelo delírio da discórdia, que julgue poder, que ouse dividir a unidade de Deus, a veste do Senhor, a igreja do Cristo? O próprio Senhor admoesta e ensina em seu evangelho com estas palavras: e haverá um único rebanho e um só pastor. Pensa alguém que em um só lugar poderá haver muitos rebanhos e vários pastores? Ou seja, a igreja é una. Sendo una, toda a separação que surgir dela será uma heresia. E essa heresia condenará as pessoas ao inferno. E claro, ele ainda falará, meio que passou a capítulo, né? No capítulo seguinte, sobre os cismas. E como os cismas, eles precipitam a alma no inferno.
que nós devemos guardar a paz, pois os pseudo-profetas se iludem dizendo. Não, os pseudo-profetas se iludem achando que dizem algo de Deus, mas dizem doutrinas humanas, com as próprias palavras. E mesmo que esses pseudo-profetas realizem milagres, esses milagres serão condenados e os precipitarão no inferno mais ainda, pois os reafirmarão no erro. De tal forma que, mesmo que realizar tais atos seja algo magnífico, não quer dizer que por você realizar isso, terá o reino dos céus. Mas assim você vai me perguntar, você fala tanto de igreja católica, por aí vai, unidade, e a condenação para quem está fora da igreja, mas e Mateus 18:20 que fala que caso dois ou três estejam falando em meu nome, estarei lá. Que é Mateus 18:20 é esse versículo. Então se vai falar no capítulo 12, né? É capítulo 2. Basicamente supondo, cada capítulo aí são 2 parágrafos grandes, mais ou menos, meia página. Então eu vou assumir que seja um capítulo verdadeiro, né? Mateus 18:20, ele vai dizer: quem usa essa frase para validar igrejas que não seguem a unidade está errando, pois posteriormente Jesus está afirmando para os apóstolos e vos instruindo, né, para que mantenham a unidade de tal forma. Assim Jesus diz: eu vos asseguro que se dois de vós concordarem em todas as coisas na terra, tudo que pedirdes, ser-vos-á dado por meu Pai, que está nos céus. Onde quer que estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou no meio deles. Ou seja, Jesus, primeiramente, firma a unidade através de quando 2 de vós concordarem em todas as coisas na terra. Ele primeiro reafirma a unidade, depois dá a consequência dessa unidade, que será quando 2 ou 3 desses membros que seguem a verdadeira doutrina estiverem reunidos, logo haverá aí na igreja a verdade. A verdade. Ou seja, deixa eu reformular que eu corri um pouco, né? Quando haverem dois indivíduos, né, os apóstolos, os grandes bispos, concordarem em todas as coisas, nas verdades de fé, aí sim poderá haver a reunião de duas ou três pessoas comuns em um lugar em nome de Jesus, pois elas assim serão crendo, né, acreditando, seguindo o que a igreja crê unanimamente, né? É nesse sentido. E além disso, ele vai falar que, como também os milagres sem estar na igreja são inválidos, também não há verdadeiro martírio. Pois ele diz no começo do capítulo: esses tais, de fato, ainda que morram pela confissão do nome dele, nem pelo sangue terão essa mancha apagada. Nem mesmo o sofrimento purifica essa inexpiável e grave culpa da discórdia. Não pode haver mártir quem não está na igreja. Não pode alcançar o reino quem abandonou aquela que está destinada a reinar. Ou seja, quando o indivíduo abandona a igreja, ele não é mais cristão. Ele simplesmente não é mais cristão. Está fadado a pecar. E mesmo que ele morra falando em nome de Cristo, por já ter saído o próprio Cristo ao abandonar a sua igreja e precipitar, possivelmente, mentes, né, vários indivíduos no pecado e na heresia e no cisma, logo não irá para o céu, pois ele já destruiu a concórdia e a unidade da igreja. E agora, agora eu lerei um pouquinho do que eu disse anteriormente, que é outra reafirmação de que os milagres, caso sejam feitos fora da igreja, muitas certamente não
levarão a pessoa ao céu. Com efeito, profetizar, expulsar demônios, fazer grandes prodígios na terra, não há dúvida, é coisa admirável e sublime, mas não conseguirá o reino celeste, apesar disso tudo, senão quem marchar pela observância no caminho da retidão e da justiça. E ainda cita aquela frase que Jesus, né, ele é perguntado lá no juízo final por indivíduos que realizavam milagres e perguntaram: eu não fazia milagre em seu nome, meu senhor? Jesus vai responder: não vos conheci, afastai-vos de mim, vós praticais a iniquidade. Porque, como eu disse anteriormente, apenas há a precipitação de almas no inferno com isso. E essa rebelião para com a autoridade divina é pior do que a com os lapsos. Os lapsos eu ainda não consigo explicar corretamente, mas seriam pessoas que não conseguem encaixar na sua mente a doutrina e ficam pensando, cara, o que eu tô fazendo? O que é isso? O que é isso? Ficam confusos na sua mente. Se eu não estou enganado, no sentido de serem escrupulosos. Porque eu ainda não li essa parte, só li esse pequeno texto da unidade da igreja, né? Não li a parte que explica sobre os lapsos, que é o começo do livro, né? Das obras completas de São Cipriano de Cartago. E ele fala que os lapsos, eles desejam quebrar a unidade da igreja. No sentido de que... Não. Os lapsos não, mas os hereges cismáticos. Eles desejam quebrar a unidade da igreja através da destruição de sua tradição e hierarquia. Por quê? A partir do momento que descarta-se a tradição, ou seja, o que os apóstolos transmitiram aos seus discípulos e foi preservado através do tempo, também destrói-se a hierarquia eclesiástica, pois a tradição é o que reafirma a hierarquia. De tal forma que você joga o cristianismo, né, em todo o seu meio num mar de mentiras, né, de falsas interpretações, falsas doutrinas, ao ponto de que cada indivíduo pode ter sua própria interpretação da Bíblia. Ou seja, você destrói o princípio de autoridade, que é a igreja. Pois o princípio de autoridade, se for analisar em quase toda a história, reside nas Sagradas Escrituras, mas porque elas foram aceitas pela igreja. Que caso não esteja enganado, o cânon no Ocidente é estipulado de tal maneira como hoje vemos do Concílio de Cartago, em 397, 393. E é reafirmado definitivamente no Concílio de Trento, pós-reforma protestante, né? Mas tendo isso em vista, eles só vão acreditar que a Bíblia é válida pois a igreja definiu. Ele cita aí também, e ele cita como exemplo quando Cor, Datan e Abirã tentaram usurpar a licença de sacrificar do sacerdote. Ou seja, quando o indivíduo ele rejeita uma parte da doutrina para aderir à sua própria e forçar a sua própria visão errônea em algo de Deus, que é o que São Tiago vai falar na primeira carta, se eu não estou enganado, no primeiro capítulo da sua carta, que me deu branco agora. Basicamente me deu branco, infelizmente. Acho que deu pra entender, né? E ele termina que o pecado dos hereges, né, dos cismáticos, é pior do que os lapsos que eu disse anteriormente, né? Porque os lapsos, eles choram pelo pecado. Ficam tristes pelo pecado. E ficam pensando nas suas falhas. Perturba eles. E, porém, o herege ele continua no pecado não apenas uma vez como lapso, mas várias, e continua. E é de maneira contínua, se reafirmando nessa espiral de silêncio. Nessa espiral de mentira. Porém, para perdoar essas mentiras, esses pecados, essa doutrina que desestabiliza a igreja, ele fala que da confissão, que a confissão
ela é o início de tudo isso para... Ela é o início, né? É o princípio da glória para que nós sigamos a verdade de Cristo. Mas que ela não é tudo. Que nós devemos ver que nenhum confessor ou confessado está livre do pecado. Ela, como início da glória, nos dá o empurrão principal para que lutemos contra o demônio. Para que abandonemos as lamentações, de ficar as lamentações, os choros, súplicas, para que realmente aceitemos uma vida combativa e busquemos a verdade. E ainda adverte-nos que depois da confissão o perigo é ainda maior, pois o demônio vê em nós um indivíduo que tenta se salvar, o que para ele é horrível. Assim, fazendo agir sobre nós de maneira mais voraz, mais fácil demoníaca, tá certo. E ele ainda adverte a todos os confessores que não caiam no erro. E se lamenta pelos fiéis que verem um confessor cair no erro da heresia e do cisma. Pois isso levará muitas pessoas ao inferno e à condenação eterna. E principalmente ao sacerdote, né, ao confessor, ele fala: a quem mais é dado, mais será exigido. Quem é constituído em maior dignidade, mais serviço lhe será exigido. Ou seja, que o peso sobre o sacerdote será muito maior do que os fiéis que ele desviou. E ainda ele vai exemplificar através de Judas, o qual foi um discípulo de Jesus, poderia ser talvez um dos maiores santos da igreja, mas que caiu no erro, caiu no pecado e entregou Jesus, entregou o Cristo para ser morto pelos judeus e indiretamente os romanos. Assim, mostrando-nos que nós devemos buscar sempre a figura de Cristo na eternidade. E por fim, ele cita... Deixa eu ver se eu não confundi alguma coisa. E por fim, ele... Não por fim, né? E no seu todo o diálogo final, que é do 23 até o... Acho que é basicamente os assuntos de número de 23 ao 27, ele fala que a necessidade da igreja voltar à sua unidade. De tal forma que, no nosso cenário atual, a igreja católica, ortodoxa e protestante, todos deveriam voltar a ser uma, para que assim seja alcançada a verdade, seja alcançada a unidade e, consequentemente, a verdade. De tal forma que não caiam mais pessoas no abismo, no abismo escuro e desolado, para que acabe com essa dúvida sobre a heresia. Eu tô confundindo demais, mas para que nós tenhamos uma separação real do joio e do trigo, para facilitar essa separação. E aí ele admite no final, lembrando da igreja apostólica, pois na igreja apostólica, ou seja, dos apóstolos e seus discípulos, ele a elogia e fala que nós devemos voltar a ela, pois ela era una, e que as heresias de seu tempo haviam tirado a sanidade e atacado a igreja como nunca antes. E ainda fala do fim dos tempos, como de São Paulo, né? Que o fim dos tempos está logo ali, e que nós devemos ser bons e seguir verdadeiramente o Cristo, de tal forma que, quando ele vier, possamos ser como na igreja apostólica, unos e verdadeiros.
que sigamos na filosofia da liberdade. Que eu acho que vai dizer São Tiago, né? Falar de o doutrina de Cristo é a doutrina da liberdade, se não estou enganado. Basicamente isso. Ou seja, a unidade da igreja está expôs. Caraca, oh, minha dicção tá muito ruim hoje, hein? Santa Cristo. Mas ele vai falar, basicamente, que ao seguirmos o exemplo da igreja apostólica, nós estaremos dando exemplo de igreja e seguiremos a doutrina correta. Assim não caindo em nenhuma heresia, cisma, pecado. Por aí vai. Claro, acho que essa é para o ensaio, né? Também acho que eu vou escrever um texto, vou reler o livro. São só 17 páginas, eu acho. Vou reler, vou escrever um texto completo sobre a explicação e espero que daqui uma semana ou uma quinta-feira por aí eu consiga já estar explicando tudo corretamente. Uma live mais fluida, né? Porque eu fico travando todo momento, não consigo pontuar tudo direitinho, mas acredito que daqui a um tempinho eu vou conseguir, tá? Quinta-feira eu tô pretendendo, acho que dá, escrever uma síntese completa de todo o texto de São Cipriano. E caso alguém tenha interesse para saber, né, se eu disse o que ele, para saber se o que eu disse dele está correto, recomendo que leia, né? Hum, basicamente, deixa eu reformular. Para caso alguém queira saber isso, né, se é verdade, é só você ir no 35º volume da Patrística publicado pela editora Paulo, que será a primeira parte das obras completas de São Cipriano de Cartago, né, volume 35, na página 78 do PDF, você terá o texto, né, a unidade da Igreja Católica. Então, muito obrigado. Acho que era só isso. Boa noite a todos.